Vamos agora para o nosso primeiro tema, que é o mais importante. O que é ceratocone? Ceratocone é uma doença que acomete a janela dos olhos, que é a córnea. É a primeira camada dos olhos. Então, observando essa imagem, aqui está a córnea. Então, o que acontece nessa doença? O que acontece essa córnea é ser mais fragilizada do que o normal. A córnea sendo mais fragilizada e o paciente, por exemplo, fazendo um movimento de fricção, que é coçar os olhos, ela começa a ficar distorcida, começa a ter um encurvamento, tomando o formato de fato de um cone. Então, o que acontece? Nós temos limites de curvatura para que a gente tenha a visão boa, por exemplo, qualidade de visão. Então, até 47 em média de curvatura corneana, a gente consegue ter uma visão boa. Só que a partir do momento que esse encurvamento vai sendo progressivo, e isso tem total relação, por exemplo, com coçar os olhos, o paciente vai perdendo qualidade de visão. Simultaneamente a esse encurvamento, acontece o aumento normalmente do grau de miopia e astigmatismo. E o que a gente tem que entender é que, apesar do grau aumentar, uma coisa é o grau, outra coisa é a doença. Então, se o paciente tem a córnea deformada, mesmo eu corrigindo aquele grau do paciente, ele não consegue ter uma visão boa, por conta dessa deformidade corneana. Então, por exemplo, um paciente com ceratocone inicial, eu coloco um óculos, corrijo o grau e o paciente enxerga. Um paciente com ceratocone mais evoluído, mesmo eu colocando um óculos com grau adequado, o paciente não tem uma visão boa porque existe uma deformidade, tá? Então é uma doença normalmente causada, principalmente isso já foi comprovado, que tem relação com coçar os olhos e também tem um fator genético envolvido. Então, se o paciente tem alguém na família que tem ceratocone, existe o risco de, em média, estatisticamente falando, de 30% de terem outras pessoas na família também com a doença. Então, eu sempre oriento os meus pacientes, se você tem ceratocone, avisar para todos da família, principalmente fazer uma avaliação dos filhos com o exame, né? Porque às vezes o paciente ainda não teve a percepção de piora visual e tem paciente, inclusive, que tem ceratocone e não tem grau e ainda tem uma visão boa, porém já iniciou uma deformidade que não impactou diretamente ainda na visão dele, mas a gente já consegue detectar no exame que existe uma alteração ali. Então, todos os pacientes que têm ceratocone e têm filhos, normalmente na adolescência, eu peço para fazer o exame para a gente detectar o fator de risco e se aquele paciente tem alguma alteração corneana que remete a ele desenvolver a doença, para que ele fique atento. Então, assim, caráter genético é uma doença normalmente que a gente já viu que tem inflamação envolvida, então normalmente acomete pacientes muito alérgicos e normalmente acomete pacientes na adolescência. Então, a gente tem visto cada vez mais precocemente o diagnóstico em crianças. Por quê? Porque as crianças têm ficado muito em telas. E a tela faz a criança piscar menos do que o normal. E esse piscar menos faz a criança ter o olho seco. O olho seco faz coçar. Então, criança muito tempo em tela, normalmente coça mais o olho. Então, infelizmente, com essa questão de telas em excesso, a gente tem visto o ceratocone atingindo pacientes cada vez mais jovens, o que é muito preocupante. Por quê? Porque nós sabemos que quanto mais jovem o paciente, mais maleável é aquela córnea e maior é o risco de evolução da doença. Então, quando um ceratocone é detectado, por exemplo, em um paciente de 10, 11 anos, isso é muito preocupante, porque é uma doença mais agressiva, que tem mais chance de evoluir e a gente nem perceber. Então, esses pacientes muito jovens que detectam a doença, eles precisam ter um acompanhamento muito de perto. A gente tem que estar fazendo esses exames seriados e, às vezes, até acompanhar com o alergista, porque nós oftalmologistas passamos os colírios que precisam ser utilizados, por exemplo, para diminuir uma possível alergia que o paciente tenha, mas às vezes ele tem um componente alérgico que toda vez que ele entra em contato, por exemplo, com gato, com poeira, ele coça o olhinho mesmo estando com colírio. Então, a gente tem que tratar simultaneamente a alergia do paciente e tratar topicamente, que é o tratamento com colírios, juntamente para que o paciente fique bem assistido e sem a vontade de coçar os olhos. Porque se o paciente tem vontade, ele vai coçar, até dormindo. Eu pergunto muito, mas você está coçando os olhos? Não, não coço o olho. E durante a consulta mesmo, às vezes eu vejo o paciente coçar o olho. Então, às vezes é uma coisa que é involuntária e imperceptível, a gente coça sem ver, né? E coçar vai piorar a doença. Então, nós temos que fazer de tudo para que o paciente não tenha aquela vontade de coçar, porque se coçar, existe uma chance grande de evolução e quanto mais jovem o paciente, pior.
Então, ceratocone é uma doença que acomete a córnea, fazendo a córnea ficar em formato de cone, que piora a visão progressivamente, que se não bem assistida, essa evolução pode levar o paciente a chegar a um ponto de ter que fazer um transplante de córnea, porém, existem muitos tratamentos que nós temos hoje em dia que evitam essa evolução para que o paciente não chegue nesse ponto de precisar fazer um transplante de córnea. Então, para você que fica preocupado, eu tenho ceratocone, eu vou ter que fazer transplante um dia, se você estiver bem monitorado, bem acompanhado pelo seu oftalmologista, possivelmente você nunca vai ter que fazer um transplante de córnea. E eu tenho feito cada vez menos transplante, porque nós temos hoje em dia muitos tratamentos que estabilizam e estacionam a doença. Então, para finalizar, aqui nós temos uma imagem muito bem ilustrativa. Nós temos a córnea aqui, nós temos a íris, que é o que dá a cor dos olhos. Aqui nós temos o cristalino e o paciente que tem ceratocone, ele tem a córnea acometida. Então, essa imagem mostra muito bem a diferença de uma córnea com a curvatura normal de uma córnea de um paciente que tem ceratocone. Então, quanto mais encurvada for essa córnea, naturalmente pior é a visão desse paciente. Então, eu tenho pacientes que têm a visão muito boa por terem um cone mais inicial e tem pacientes que têm ceratocone com a córnea muito encurvada que têm a visão muito ruim. E aqui com essa imagem dá para vocês entenderem por que uma lente de contato, por exemplo, promove uma visão mais satisfatória nesses pacientes do que um óculos. Porque o óculos ele é colocado sem contato com a córnea. Então ele melhora o grau, melhora a visão, ele corrige o grau do paciente, mas não corrige a deformidade. Agora, se eu coloco uma lente de contato, por exemplo, rígida nesse paciente, a lente de contato ela vai como se estivesse criando uma camada normal por cima daquela camada que está alterada. Então, o paciente ele tem uma melhora da deformidade, né? Quando tira a lente, a deformidade volta, mas também uma melhora visual. Então, a lente é capaz de corrigir a deformidade no momento que está sendo utilizada e, simultaneamente, ela faz a correção do grau.